sei lá, Sei lá. 4.000 quilômetros. Você estaria na posição x0 igual a zero. Eu estaria na posição x1 igual a 4.000 quilômetros, porque a gente está a 4.000 quilômetros um do outro, mais ou menos, né? Sei. Ou 10.000, sei lá. É alguma coisa muito grande a nossa distância no momento. Mas eu poderia dizer o mesmo. Eu poderia dizer que eu estou na posição zero e você na posição 10.000 quilômetros. Sei. Porque o referencial é algo que a gente escolhe. E as contas nunca irão dar valores diferentes por causa de um referencial escolhido diferente. Beleza? Beleza. Então, a ideia é essa. Agora, vamos ver algumas coisas acontecendo aqui. Ó. Por exemplo, né, aqui tem casos onde isso está ocorrendo. Né? Aqui nós temos o marco zero nessa posição, então o ponto A está a 10 quilômetros do marco zero e o ponto B está a 20. Mas se eu definir o marco zero aqui no meio, então eu posso dizer que o ponto C e o ponto A estão a 10 quilômetros do marco zero, ou seja, 10 quilômetros daquilo que eu defini como referencial, certo? Sim. E, em especial, nós podemos definir que para a esquerda é negativo. Normalmente a gente define que para a esquerda é negativo, então a gente poderia dizer que o ponto C está a menos 10 quilômetros, para dar a ideia de sentido, ok? Se eu Sim. digo que o ponto está a menos 10 e outro ponto está a mais 10, dá para entender que um ponto está à esquerda e outro ponto está à direita. Pegou a ideia? É muito importante saber Sim. fazer isso, tá? Ok. Então tá bom. Mas veja que aqui ainda não teve conta nenhuma, né? Então tu pode ficar Que tranquilo. sorte. Bem suave, bem suave. Muito bem. Olha só que coisa interessante também, né? Isso pode ser uma questão teórica aí na tua provinha. Se você é, está num ponto de ônibus aqui, como é que vocês chamam ônibus aí mesmo? É autocarro? Uma coisa assim, né? Sim. Isso. Você está lá no posto do autocarro, Sim. na rodoviária, e daí tu olhas o autocarro passando, ou o metro, Sim. e bem, para ti parece que é o metro que está se movendo. É, Mas, para parece. quem está dentro do autocarro, parece que é você que está se movendo, ok? Claro, daí Uhum. você pode pensar assim, ah, professor, mas é óbvio que quem está no autocarro sabe que está em movimento. Ok, tudo bem. Eu estou no autocarro, eu sei que eu estou me movendo junto com o autocarro. Mas você está se movendo nesse momento, sabia? Vai, tô? Não sabia? Não. Bem, a Terra está girando, certo? Então você está girando junto com ela. Ah, tá. E a Terra está girando não só em torno dela, como em torno do Sol, como em torno do buraco negro. Ou seja, Sim. você com certeza não está parado nesse momento. Mas você estava considerando que estava parado, né? É. Então a mesma coisa quando nós estamos fazendo um problema de física. Eu posso considerar que eu estou em movimento junto com o autocarro, ou eu posso considerar que eu estou parado no referencial do autocarro, e quem está se mexendo é a pessoa lá na rua. Porque de fato é o que eu vejo, uma pessoa se distanciando de mim quando eu estou dentro do autocarro, certo? Sim. Pois pronto. A ideia é essa. Isso é tão verdade que, por exemplo, se tu estás dentro de um carro, ou qualquer coisa que seja, onde cai um objeto, para ti dentro do carro em movimento, parece que ele está caindo em linha reta. Deixa teu celular cair dentro do carro. Vai parecer que ele caiu em linha reta, né? Agora, se você soltar seu celular, vai parecer que ele caiu em linha reta. Mas a Terra está girando. Então, ele não caiu em linha reta. Ele se moveu junto. Isso fica muito claro quando a gente observa esse mesmo fenômeno fora do trem, olha só. Se a lâmpada aqui caísse em linha reta, ela cairia na posição 1. Mas a pessoa fora do carro vê a lâmpada cair na posição 3. Então ela não caiu em linha reta. Concorda comigo? Concordo. Pois é. Então, por isso que esse conceito de referencial é tão importante, tá? É importante que tu saibas que existe, para começar. Pois pronto. Agora vamos falar de velocidade. Bem, o que é velocidade? Velocidade está associado com a variação de posição, beleza? Beleza.
A variação da posição nos traz a velocidade. Se o objeto não muda sua posição, não tem velocidade. Um objeto que não muda a posição, a gente diz que ele está parado, não é mesmo? O Sim, objeto mas está parado. se a Terra não mover-se, ia ser sugada pelo Sol. Sim, exatamente. Mas não precisamos ir tão longe. Vamos pensar aqui na Terra, né? Se estás a ver a tela do teu computador, ela está parada, porque ela não se desloca, né? Mas qualquer objeto que tenha um deslocamento, por mais devagar que seja, vai ter velocidade, ok? Uma tartaruga se movendo, por mais devagar que seja, ela vai ter uma velocidade, ok? Ok. Então, ele está aqui considerando um ônibus que viajou 180 quilômetros e fez todo esse processo de 180 quilômetros em 3 horas, Sim, ok? É que nem ir de Porto para Lisboa. Ele fez isso em 3 horas, foi bem rápido, né? bem longe. Muito bem. Então, você pode fazer esse mesmo percurso em menos tempo, Com mais velocidade. se tu tiveres com mais velocidade, exatamente. Muito bem. Muito bem. Então, como é que a gente encontra isso? A gente encontra simplesmente pegando a quantidade de quilômetros andados e dividido pelo tempo. Ah, Muito bem. Tanto é que quando a gente está a falar de velocidade, a gente fala quilômetros por hora ou metros por segundo. É sempre comprimento, distância, né? Metros, quilômetros, por tempo. Horas, segundos, certo? Então, certo, é o que está a acontecer, quilômetros por hora. sim. Muito bem. Então, eu preciso que tu já copies uma formulazinha, essa aqui, ó. Não precisa copiar todas essas coisas aqui de baixo, aqui, ó. T1, esse símbolo esquisito, T2. Quero que tu copie só todo o resto. Essa parte de baixo aqui não. E copias, pelo amor de Deus, num lugar onde tu possas estudar depois, tá? Nada de Sim. ser naquela tela que você apaga e tal. Não naquela tela. Peguei aqui um caderno. Bela memória. Ah, pois é. Copiei a fórmula. Copiado, então. Sim. Muito bem. Agora, vamos lá. Uma vez que tu copiasse isso, então tu estás de frente da equação da velocidade média, tá bom? É simplesmente esse símbolo grego aqui que a gente chama de delta, tem a ver com variação. Toda vez que você ver ele, saiba que estás a falar de variação. Sim. É a variação de quem? Do S, do space, né, do espaço, da posição. Então, esse S2 aqui seria, por exemplo, a posição final e o S1 a posição inicial. Então, né, digamos que tu sai da posição 10 metros e vai para a posição 30 metros, né? Pensa comigo aqui. Sai da posição 10 metros e vai para a posição 30 metros. Ok. Tu andasse 20 metros, certo? Certo. Deixa minha tela voltar aqui. Fazia tempo que não travava essa maravilha. Né? Ah,
Né? Volta, 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 volta. Pronto, voltou. Então, né, digamos que aqui está a tal da posição 10 metros que eu falei, Uhum. Sim, e aqui está a posição 30 metros. Se você saiu daqui, chegou aqui, né, João? Tu sim. sabes que tu tivesse que andar 20 metros. Só olhando, dá pra perceber que é 20. Mas você pode chamar isso aqui de delta S, que vai ser a posição final, né? Aqui é a inicial, aqui é a final. Ou seja, 30 menos a inicial, que é 10. Ou seja, 20. 20 metros. Hum, Legal, né? Muito legal. legal, legal e difícil, Tu achas difícil fazer uma conta de subtração? acho. Estavas a fazer contas bem mais difíceis antes. Independente. Isso é bem frustrante para mim. Bem frustrante. E a coisa do tempo é a mesma, tá bom? Tem Tá bom. simplesmente que ver quanto tempo passou para fazer aquele movimento, igual eu falei lá em cima. Ah, e tem uma outra coisa importante. Às vezes a velocidade ela é dada em quilômetros por hora e às vezes ela é dada em metros por segundo. Então tu tem que saber converter, tu tem que saber passar de uma para outra. Se for dada em quilômetros por hora, para que tu passes para metros por segundo, tens que dividir por 3,6, tá bom? Tá bom. E para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, tens que multiplicar por 3,6. Então aqui está outra coisa importante de tu copiares, tá? Copiei. Já tá. Já está, então? Beleza. Olha a cara do moço. Pois é, eles estão correndo. Tem também esse conceito de retrógrado e progressivo. Progressivo é quando a pessoa anda para frente. ah, e retrógrado, claro, quando a pessoa anda para trás, mas o importante aqui, matematicamente falando, é que a velocidade vai ser positiva quando ele anda para frente e negativa quando anda para trás. Sim. Muito bem. Uma coisa que vai aparecer bastante também é que nós temos aqui equações de posição, tá bom? Equações de posição são simples. É só tu colocares o número do tempo que tu quiseres no t e pronto. Tu achas qual que é a posição. Por exemplo, digamos que a gente queira saber qual vai ser a posição de um objeto que é descrito por essa equação quando o tempo for 20 segundos. Depois de 20 segundos de movimento, qual será a posição do objeto? Poderias querer descobrir isso. É Hum, só colocares o número 20 aqui no tempo e resolver a conta. Olha que fácil, né? Simples assim, tá bom? tá bom. Então tá bom. Acho que eu estou a falar demais hoje, hein? Hum, Acho que tu tens que fazer algumas continhas. hum. E no Excel não tem? Excel? No XL? Aham. Não. Bem, talvez, mas eu não paguei ainda. Eu só paguei pela matemática. Bem, anyway, nós temos o meu livro aqui. Você pode tirar alguns
probleminhas dele. Então, por exemplo, temos essa equação, temos esse problema aqui que tu tens que fazer o quê? Simplesmente usar a equação que eu te ensinei. A equação que você anotou. Onde Ok, velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Ok? ok, Pois pronto. Então, quando tu fizeres essa conta, pode me enviar a resposta por foto, tá? ok. Então, tá bem. Eu posso fazer na calculadora? Mas é claro que não, né? Contas de matemática básica como essas aí, de divisão e multiplicação, não preciso, né? Tá bom. Me diz uma coisa, na escola tu vais utilizar nessa matéria aí? Vou, Ah, vai nada. vou sim. Hum. O pai até comprou uma calculadora. Pô, mas daí vai ficar muito fácil, né? Mas tá bom, se tu queres fazer na calculadora, é tu que mandas, tu que é o cliente. Ai, cliente. Aquele primeiro viu é um N. Me diga você. Ah, já sei. Hum. Foi isso que eu entendi. Vou mandar foto. Tá bom.
Quando enviar, me fala. Está a carregar. Carregou. Vamos ver. Vamos pegar se a distância em metros e dividiu por 240. Por que 240? Porque eu dividi. É, mas por que tu dividisse por 240? Porque 4 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Sim, E depois eu fiz 60 mais 60 mais 60 mais 60. E deu 240. certo. Então significa que 4 minutos tem 240 segundos, certo? Certo. O que é que você estava a calcular nesse problema? A distância. Não, você não estava a calcular a distância. Chegou a ler o enunciado? Qual é a sua velocidade escalar? Ai, eu só E a vi. forma da velocidade. Isso aqui é um V de velocidade. Aí você vem e me coloca um M aqui. V. E velocidade é medida em metros por segundo ou quilômetros por hora, como eu estava a falar agora há pouco, certo? Sim. Ah, pois pronto. Ah, vamos para outra. Deixa eu colocar aqui. Ah, esse problema é difícil. É, mas já que tu tens tua calculadora, né? Então, boa sorte aí com a sua calculadora, ok? Tu conheces a fórmula, tu tens a tua calculadora, então faças a conta aí. Boa sorte. Tá bom.
Mano, deixa eu ver. Eu acho. Ok. Agora que eu percebi, eu estava fazendo as contas e eu tenho que calcular dois. Fogo, eu É tenho que. verdade, ele quer o do automóvel e do ônibus e caminhões. Tá bem. Já calculei o automóvel. Ah, é? Agora falta o caminhão. Ok. Espero que esteja certo. Não.
A minha caneta perdeu cor. Meu Deus, é o fim do mundo. Vou buscar outra. Ok. Arranjei uma caneta. Conseguisse? Consegui. Hum. Ok, já está. Já está? Eu fiquei um pouco perdido, risquei um pouco e tá,
Eu acho que já. Eu não sei se está bom ou mal. Primeiro, antes de mais nada, Ah, o que é que tu estavas a procurar aqui? Tua conta era para encontrar o quê? era, por, era para procurar o quanto o minuto percorre. Sim, quanto o caminhão e o carro percorrem em um minuto, certo? Sim, E ele dava ali as velocidades, só que ele dava as velocidades em quilômetros por hora. sim. Muito bem. Como é que você fez a conta? Quer me enviar? É, pode ser. Vou tirar foto. Let it go. Pode estar errado até. Eu acho que está errado. Mas depois o professor vê isso. Mandei. Eu acho que eu errei alguma coisa aí. Desculpa, João, tive que resolver um assunto aqui. Ok, ok. Tá. Tu me enviasse? Enviei. Enviasse, tá. Ah, se leu é porque leste. Ah, leste! Sim. Olha só. Gostei do que tu fizesse. Tu pegasse aqui e dividiu pela quantidade de ah, horas, entre aspas, que são um minuto. Então, tu dividisse por 60. Perfeito. Perfeito. Nada a acrescentar. Eu nem te expliquei isso, tu conseguisse fazer. Ótimo. É porque a minha professora já tinha explicado-me. É que tu és bom, tu és muito bom. Então vamos lá, João. Vamos para a próxima. Questão B agora. É porque eu consigo aprender um pouco muito mais rápido, mas depois eu tenho dúvida em coisas fúteis. Sim. Então vai lá. Agora tens que fazer a B. Ah, bem, A B de bola, isso. bola! Ok. Ai, ah, tá bem, vou fazer. Muito bom.
E aí, entendeu o que é para ser feito nesse probleminha? Não. Imagine que um automóvel e um caminhão saíram de São Paulo no mesmo instante em direção a Campinas, ou seja, está dizendo a distância aqui, 90 quilômetros, certo? Certo. Se eles desenvolverem durante todo o trajeto, respectivamente, velocidades médias de 100 e 60, ou seja, temos novas velocidades agora, 100 quilômetros, 60 quilômetros por hora. Quantos minutos o automóvel chegará em Campinas antes do caminhão? Então, dessa vez, apesar dele estar a pedir, ou melhor, apesar de nós estarmos a falar de problema de velocidade, ele está a pedir tempo, tá vendo? Quantos minutos demorou, percebe? Hum, Então, naquela fórmula que nós estávamos a ver, que era simplesmente deslocamento por tempo, eu sei. eu posso rearranjar esses termos e escrever isso aqui como, olha só, tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade, beleza? Beleza. Muito bem. Então, é isso, cara. Então, tu tens agora que saber, ou melhor, tu tens que ler o enunciado, né? Eu já li para você, mas tá aqui, aqui. Muito bom. Então, é só colocar na fórmula e pronto, ok? Tá bem. Então, boa sorte aí fazendo essa continha. Se tiver problema, é só falar. Ok. Tá bom? Então, claro, quando tu fizeres essa conta, tu vais chegar na resposta baseado na unidade que tu estás a trabalhar no problema. Como a velocidade foi informada em quilômetros por hora, quando tu chegares no valor do tempo, tu vais chegar nele em hora, percebe? Tu vais resolver a conta e vai chegar no valor em horas, ok? Sim. Ok. Ou depois tu tens que converter essa quantidade de horas para minutos, que é o que o problema está a pedir, beleza? Tá aqui a pergunta. Tu tens, em físico, química, tu tens que prestar muita atenção na pergunta. Ela nunca vai ser direta. Normalmente ela não vai ser direta, assim, faça essa continha, que nem é na matemática, sabe? Aqui tu tens que fazer interpretação. Ah, então é mais difícil. É, a interpretação é mais difícil. Ah, Tá bem, vou fazer as contas. Hum,
Já. Mas maluco, cara? Não, E tu falar, tu gritar? eu não gritei, eu disse já. Já.
E foi, cara? Nada. Bem, tu tens a fórmula, tá? Tu- Tenho certeza que tu